Dezembro de 2004. Uma cidade pequena no interior do Texas chamada Whitney. A família McAllister... Não, pera. O sobrenome real era diferente, mas o que aconteceu ali foi tão parecido com o Esqueceram de Mim que a polícia, os jornais e até o FBI chamaram o caso de A Verdadeira Kevin McAllister, só que com uma menina de 11 anos que quase morreu de verdade. Os pais dela, Robert e Tammy, eram donos de uma loja de ferragens. Fizeram uma viagem de última hora para visitar uma tia doente no Novo México. A casa era grande, 2 andares, cheia de ferramentas, tintas, escadas altas, tudo o que uma criança criativa precisava para transformar um pesadelo em uma fortaleza. Eles achavam que tinham deixado a filha Cassie com a vizinha. A vizinha achava que Cassie tinha ido junto. Um erro de telefone, uma mensagem não lida e pronto. Quando o avião decolou, Cassie acordou sozinha em casa com 11 anos de idade, um estoque de comida congelada e nenhuma ideia de que 2 homens estavam observando a casa há dias. Os 2 invasores eram Johnny Ray Robinson, 39 anos, e o comparsa dele, Amber Lowe, 27 anos. 2 viciados com ficha criminal longa, que roubavam casas vazias no Natal para vender os eletrônicos e comprar metanfetamina. Eles viram a família sair às pressas, viram as luzes se apagarem, viram a garagem vazia. Para eles, era o presente de Natal perfeito. Cassie passou o primeiro dia achando graça. Comeu pizza congelada, assistiu TV até tarde, pulou na cama dos pais. No segundo dia, começou a ficar com medo do silêncio. No terceiro dia, ouviu barulho de vidro quebrando no porão. Ela correu para o quarto dos pais, se escondeu debaixo da cama. Pelo telefone fixo, tentou ligar para a mãe, só caía na caixa postal. Celular? Em 2004, quase nenhuma criança de 11 anos tinha um. Ela estava completamente isolada. Os 2 entraram, acenderam lanternas, começaram a encher sacos com TV, videogame, joias da mãe. Cassie ouviu tudo. Ouviu quando um deles disse: "Se tiver alguém aqui, a gente resolve rapidinho." Naquele momento, ela entendeu que não era só roubo. Cassie tinha assistido Esqueceram de Mim umas 20 vezes. Era o filme favorito dela. E ali, tremendo debaixo da cama, ela decidiu: se o Kevin conseguiu, eu também consigo. Ela esperou eles subirem para o segundo andar. Desceu correndo, sem fazer barulho. Foi até a oficina do pai. Pegou o que conseguia carregar: um ferro de passar roupa velho, latas de tinta quase cheias, óleo de motor, pregos grandes, fita adesiva industrial, um maçarico pequeno que o pai usava para soldar, cordas de varal e até um pote de cola forte que a mãe usava em artesanato. Em menos de 40 minutos, ela transformou a casa inteira em um campo minado. Primeira armadilha: a escada que levava para o segundo andar. Ela despejou o óleo de motor em todos os degraus e cobriu com tapetes soltos. Depois, espalhou pregos virados para cima, bem onde eles pisariam se caíssem. Segunda, a maçaneta da porta do quarto dos pais. Ela aqueceu o metal com o maçarico até ficar vermelho e desligou. Quem tocasse ia perder a pele da mão. Terceira, no corredor, pendurou 2 latas de tinta de 20 litros cada uma com cordas de varal, presas no corrimão. Se alguém puxasse a corda errada, que ela deixou bem visível como se fosse para acender a luz, as latas balançavam e acertavam em cheio. Quarta, o ferro de passar roupa. Ela amarrou uma corda no interruptor do quarto de hóspedes e deixou o ferro ligado, no máximo, pendurado no alto da porta do banheiro. Quando o abrissem, gravidade faria o resto. E a mais assustadora: ela espalhou cola industrial no chão do closet principal e jogou penas de travesseiro por cima. Sim, exatamente como no filme. Se alguém entrasse procurando joias, ia ficar grudado ali por horas. Tudo pronto. Cassie se escondeu no sótão com um telefone fixo e uma lanterna. Ligou para o 911, sussurrando: "Tem homens maus na minha casa. Meus pais viajaram e me esqueceram. Por favor, venham rápido." A operadora achou que era trote, até ouvir os gritos no fundo, porque os invasores já haviam começado a cair nas armadilhas. Primeiro, Amber. Subiu a escada correndo atrás do barulho que Cassie fez batendo uma porta. Pisou no óleo, escorregou, caiu de costas toda a escada e ainda acertou os pregos com as mãos. Os gritos dela ecoaram pela casa inteira.
Johnny correu para ajudar e tocou na maçaneta quente. O cheiro de carne queimada foi tão forte que até a polícia sentiu quando chegou. Amber, sangrando e chorando, conseguiu se levantar e correu para o corredor. Puxou a corda que parecia um interruptor de luz. As 2 latas de tinta desceram balançando a quase 50 km por hora. Uma acertou ela bem no meio do peito, costelas quebradas na hora. A outra pegou Johnny no ombro quando ele veio atrás. Eles estavam desesperados, sangue no chão, queimaduras, ossos quebrados, mas ainda queriam pegar quem tinha feito aquilo. Foram até o quarto de hóspedes procurando a menina. Johnny abriu a porta do banheiro com força e o ferro de passar caiu direto na cabeça dele. O barulho foi tão alto que a vizinha a 3 casas dali ouviu e ligou para a polícia de novo. Johnny caiu no chão, inconsciente, com o crânio sangrando. Amber entrou no closet procurando remédio. Pisou na cola, ficou grudada até o tornozelo e as penas colaram no sangue e no suor. Quando a polícia chegou, 18 minutos depois, encontrou ela gritando, coberta de penas como uma galinha ensanguentada, incapaz de se mover. Cassie só desceu do sótão quando viu as luzes vermelhas e azuis pela janela. Os policiais disseram depois que nunca viram uma criança tão calma. Ela entregou um desenho que tinha feito no sótão, a casa cheia de armadilhas com setas e legendas, igualzinho o mapa do Kevin. Johnny Ray Robinson sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes, queimadura de 3º grau na mão e traumatismo craniano. Amber teve 7 costelas quebradas e nunca mais andou direito. Os 2 foram condenados a 25 anos cada. Durante o julgamento, o promotor mostrou as fotos das armadilhas e disse a frase que rodou o mundo: "Essa menina de 11 anos fez melhor que qualquer sistema de segurança residencial do planeta." Os pais chegaram 2 dias depois, destruídos de culpa. Cassie nunca mais foi a mesma, sofreu de estresse pós-traumático por anos, mas também virou símbolo de coragem. Ela só deu uma entrevista na vida, anos depois, já adulta. "Eu não sou herói. Eu só não queria morrer naquele dia. E o Kevin me ensinou que dá para lutar, mesmo sendo pequeno." Uma história que começou como comédia virou sobrevivência real. Uma criança esquecida que transformou o próprio abandono em arma. Mas, se você acha que essa foi pesada, espera até ouvir o que aconteceu com um garoto de 13 anos na Inglaterra em 2016, quando o pesadelo não era só invasores comuns, era um palhaço assassino que ficava na janela dele toda noite, durante dias. A segunda história começa agora. Setembro de 2016. Northampton, Inglaterra. O mundo inteiro estava enlouquecido com a Creepy Clown Epidemic. Nos Estados Unidos, já tinham mais de 400 relatos de palhaços armados perseguindo pessoas. A moda atravessou o Atlântico e chegou ao Reino Unido como um vírus. Palhaços com facas, machados e motosserras aparecendo em florestas, parques e até dentro de escolas. No meio desse caos, um garoto de 13 anos chamado Ethan, nome alterado para proteger a identidade, ficou completamente sozinho em casa por 4 noites seguidas. Os pais dele eram separados. A mãe, enfermeira, tinha turno triplo no hospital. O pai morava em Londres e acreditava que Ethan estava com a mãe. A mãe achava que o filho estava com o pai. Mais um erro de comunicação de fim de semana prolongado. Ethan não se importou no começo. Ele era gamer, tinha Wi-Fi, freezer cheio de pizza e liberdade total. Primeira noite. Normal. Jogou Fortnite até 4 da manhã. Segunda noite. Começou a ouvir batidas leves na janela do quarto, no 2º andar. Ele morava numa casa geminada típica inglesa, com um quintal pequeno nos fundos que dava para um beco escuro. Quando abriu a cortina, viu um palhaço parado no meio do quintal, olhando diretamente para ele. Rosto branco, sorriso vermelho gigante, peruca laranja e roupa listrada vermelha e branca. Sem falar nada, só olhando. Ethan fechou a cortina na hora, coração disparado. Achou que era trote de algum amigo. Mandou mensagem no grupo do colégio: "Alguém tá de palhaço no meu quintal?" Ninguém respondeu que era eles.
Terceira noite. O palhaço voltou. Dessa vez, mais perto da casa, encostado na porta dos fundos. Ethan ligou a luz externa. O palhaço levantou a mão lentamente e acenou. Depois bateu 3 vezes na porta de vidro. Toque, toque, toque. Pausa. Toque, toque, toque. Ethan ligou para a mãe no hospital. Ela disse: "Fecha tudo, tranca as portas e janelas. Amanhã eu chego cedo." Ele obedeceu. Mas o palhaço não foi embora. Ficou ali por horas. Ethan gravou tudo com o celular. O vídeo ainda existe na internet até hoje. Um palhaço imóvel olhando fixamente para a câmera, enquanto a respiração do garoto fica cada vez mais rápida. Quarta noite. A coisa escalou para outro nível. Ethan instalou uma câmera de segurança velha que o pai tinha deixado. Às 1h17 da manhã, o alarme disparou. O palhaço estava dentro do quintal de novo, mas agora carregava um martelo enorme. Começou a bater na porta dos fundos com força, tentando quebrar o vidro. Ethan ligou para a polícia. A gravação dessa ligação é pública. O operador: "Emergência, qual o problema?" Ethan, voz tremendo: "Tem um palhaço tentando entrar na minha casa. Ele tá com um martelo. Eu tô sozinho." Operador: "Senhor, isso é trote?" "Não, olha a câmera. Eu te mando o link agora." O operador viu o vídeo ao vivo. Despachou 3 viaturas imediatamente. Mas antes da polícia chegar, o palhaço parou de bater. Olhou direto para a câmera, como se soubesse que estava sendo gravado. Tirou o celular do bolso, digitou alguma coisa e mandou uma mensagem no Facebook do próprio Ethan. Ele tinha achado o perfil do garoto em menos de 24 horas. A mensagem era uma foto tirada de dentro do quarto do Ethan, pela janela, com o texto: "Boa noite, durma bem. Eu sei que você está sozinho." Ethan quase desmaiou. A foto tinha sido tirada minutos antes, enquanto ele estava no banheiro. O palhaço tinha subido no telhado do vizinho e fotografado por cima da cortina semi-aberta. A polícia chegou em 11 minutos. O palhaço já tinha sumido, mas deixou pegadas fresquíssimas no quintal. Tamanho 44. E um balão vermelho amarrado na maçaneta com um sorriso desenhado com batom. No dia seguinte, a polícia identificou o homem. Lee Donaldson, 38 anos, pedófilo condenado 2 vezes, recém-saído da prisão. Ele confessou que escolheu a casa do Ethan exatamente porque sabia que o garoto ficava sozinho com frequência, tinha vigiado a rotina por semanas. O plano era entrar na 4ª noite, sequestrar o garoto e levá-lo para uma van estacionada a 2 ruas dali. Donaldson foi preso com a fantasia completa dentro do carro: maquiagem, peruca, martelo, algemas e fotos impressas de outras crianças da região. Condenado a 12 anos. Ethan nunca mais foi o mesmo. Sofreu ataques de pânico toda vez que via um balão vermelho. A mãe largou o emprego de enfermeira por um tempo para ficar com ele. Anos depois, já adulto, ele deu uma única entrevista anônima. "Eu ri do filme Esquecer um Menino a vida inteira. Depois daquela semana, eu entendi que ser esquecido não tem graça nenhuma." Uma criança sozinha em casa. Um palhaço doente que sabia exatamente isso. 4 noites que pareceram 4 anos. E se você acha que o terror psicológico dessa história já foi o limite, espera até ouvir o que aconteceu no Brasil no Réveillon de 2024. Uma família rica que viajou de jatinho particular e esqueceu o filho de 9 anos em uma mansão de 800 metros quadrados em Balneário Camboriú. O que entrou naquela casa não queria roubar, queria algo muito pior. E o pior é que até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu durante as 48 horas em que o menino ficou desaparecido. Réveillon de 2023 para 2024. Uma das famílias mais ricas de Santa Catarina decide passar a virada em Angra dos Reis, num iate de amigos famosos. Jatinho particular saindo do aeroporto de Navegantes às 17 horas do dia 31. Todo mundo a bordo: pai, mãe, a filha de 15 anos,
a caçula de 6, babás, seguranças particulares e até o cachorro. Todo mundo menos o filho do meio, Lucas, 9 anos. Como aconteceu? A empregada disse que ele estava no carro. A babá disse que ele tinha ido com os pais. O piloto fechou a porta do jato e decolou. Ninguém fez a contagem de cabeças. O menino ficou trancado na mansão de 800 metros quadrados, 7 quartos, 7 banheiros, piscina infinita, cinema privativo e portões automáticos que só abrem com biometria ou controle remoto. Nenhum dos controles ficou em casa. Lucas acordou no dia 1º de janeiro de 2024, às 10 da manhã, com a casa em silêncio absoluto. Geladeira cheia, Netflix logada, mas era sinal de celular. O Wi-Fi da casa estava programado para desligar automaticamente à meia-noite do Réveillon por causa dos fogos. Ele tinha 9 anos. Não sabia o número da polícia de cor. Passou o primeiro dia achando que os pais voltariam logo. No dia 2 de janeiro, às 4 da manhã, 3 caseiros que trabalhavam na casa vizinha pularam um muro achando que a mansão estava vazia. Era comum os donos viajarem e deixarem tudo trancado. Eles conheciam a casa como a palma da mão. Sabiam onde ficava o cofre, onde a mãe guardava joias, onde o pai deixava relógios de R$200 mil. O que eles não esperavam era encontrar uma criança lá dentro. Quando viram Lucas, o plano mudou. Roubo virou sequestro relâmpago dentro da própria casa. Eles trancaram o menino no quarto de brinquedos no subsolo, um quarto à prova de som que o pai tinha mandado fazer para as festas não incomodarem as crianças. Colocaram fita adesiva na boca, amarraram pés e mãos com abraçadeiras de nylon e deixaram ele lá enquanto reviravam a casa por quase 48 horas seguidas. Eles não tinham pressa. Sabiam que ninguém viria. Desligaram todas as câmeras de segurança internas, mas esqueceram as externas, que gravavam em nuvem. Bebiam uísque do bar, dormiam nas camas, tomavam banho nas suítes. Enquanto isso, no subsolo, Lucas passava fome, sede e terror absoluto. No dia 3 de janeiro à noite, a empregada que tinha ficado de folga ligou para a mãe perguntando se precisava voltar mais cedo. A mãe, ainda no iate, respondeu: "Não precisa, estamos todos aqui." A empregada estranhou. "Todos quem? O Lucas não tá aí não?" O silêncio que veio depois durou 8 segundos. O tempo que a mãe levou para entender que tinha esquecido um filho. O jatinho decolou de volta às 22 horas e 17 minutos. Chegou em Navegantes às 23h04. A polícia foi acionada às 23h09. Às 23h47, já tinha 40 viaturas, BOPE, helicóptero e drone térmico sobrevoando a mansão. Quando arrombaram a porta, os 3 caseiros tentaram fugir pelo mar. A casa tem saída direta para a praia. 2 foram pegos na hora. O terceiro nadou 800 metros e foi capturado por um jet ski da polícia. Lucas foi encontrado às 0h12 do dia 4 de janeiro de 2024, desidratado, com os pulsos sangrando, em choque total. Não falava, só olhava fixo para o nada. Eu juro que eu achei que ele estava no avião. Eu juro. Pelo amor de Deus, me deixa ver meu filho. O caso foi abafado com velocidade impressionante. A família pagou advogados caríssimos, os jornais receberam orientação para não mostrar o rosto da criança nem citar nomes. O processo corre em segredo de justiça até hoje. Os 3 caseiros estão presos, mas um deles morreu na cadeia em circunstâncias suspeitas em julho de 2024. E tem uma parte que nunca foi explicada publicamente. Nas imagens das câmeras externas, que a polícia recuperou da nuvem, aparece uma 4ª pessoa entrando na casa às 3 da manhã do dia 2. Um homem encapuzado que os caseiros juram que nunca viram na vida. Ele fica 40 minutos lá dentro. Sai carregando uma mochila preta grande. Nas imagens internas, que foram apagadas, só dá para ver vultos no corredor do subsolo exatamente no horário em que esse homem esteve lá. A polícia nunca encontrou essa 4ª pessoa. A mochila nunca apareceu. E Lucas, até hoje, com 10 anos quase completos, não fala sobre aquelas 48 horas. Quando perguntam, eles só desenham uma coisa: uma porta trancada com uma mão do lado de dentro tentando abrir. Os pais se separaram 6 meses depois.
A mansão foi colocada à venda por R$ 28 milhões e ninguém quis comprar. Está vazia até novembro de 2025. Esta foi a última vez que uma criança literalmente foi esquecida em casa no Brasil e virou notícia nacional por 72 horas antes de sumir dos jornais como se nunca tivesse acontecido. 3 histórias reais. 3 crianças que o mundo esqueceu por acidente. 3 pesadelos que começaram exatamente como o filme que a gente ri todo o Natal. Mas na vida real, ninguém volta para buscar. Na vida real, ser deixado sozinho quando criança pode ser o começo de um pesadelo sem final feliz. 3 histórias. 3 crianças que o mundo esqueceu por acidente. Se esse vídeo te deixou inquieto, faz o seguinte agora. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Toda semana tem história real que ninguém contou. Comenta aqui embaixo. Você já ficou sozinho em casa quando era criança? O que aconteceu? Eu leio todos os comentários. Cuidado para não esquecer ninguém para trás, porque às vezes quem volta não é quem você espera, hein?